casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipoense, educação que acolhe e transforma. Pessoal, hoje o quadro Olho no Olho é uma situação muito triste de nossa cidade, que vem acontecendo corriqueiramente, né, anualmente. Eu lembro que quando eu retornei a morar em Ipu, já foi algo que me chamou muita atenção, e parece que existem anos que tem uma verdadeira piorada dessa situação, que são as queimadas criminosas que acontecem, né? Existem vários motivos para as queimadas acontecerem, tem pessoas que defendem para a questão da agricultura, mas como não dá para controlar, a gente traz risco às pessoas, a gente traz risco de tudo. Eu estava conversando com um dos amigos aqui da TVB, ele estava colocando, para quem tem problemas respiratórios, isso é péssimo. Na realidade é ruim para todo mundo, queimadas piora esse calor extremo, mesmo pessoas que não têm problemas respiratórios podem vir a ter problemas seríssimos, crianças, idosos que têm ali aquela capacidade pulmonar, jamais a criança porque ainda não está totalmente desenvolvido, o idoso porque vai perdendo essa capacidade pulmonar, mas assim, além de tudo, quando a gente vê, né, nossa paredão, nossa questão de mata, de vegetação, e nós vemos um quadro triste daquele, né, de um fogaréu se formando, o corpo de bombeiros tendo que agir de forma célere, a gente se pergunta o que é que nós estamos fazendo para que isso seja sanado. A sociedade, né, nessa questão, tem como resolver identificando quem faz isso de forma criminosa. Mas eu convido você, político, por que é que isso não é resolvido? Isso daí deve ser levado, né? Deve ser levado para que seja isso resolvido o mais rápido possível. Já chega, ano após ano. Ano após ano nós vemos de novo essas queimadas, e aí tivemos agora recente, né, uma que foi aí, todo mundo, né, a grande maioria da população ficou com muito medo, vendo aí chegarem os carros de bombeiro mais uma vez, mais um ano, já aconteceram em anos anteriores, mas eu pergunto a vocês, cadê a nossa cobrança fidedigna para que isso seja realmente resolvido? Enquanto a gente estiver cantando a música da Amazônia, a gente precisa estar olhando primeiro para o quintal da nossa casa. Não estou falando que a questão da Amazônia não seja uma coisa séria não, tá? Para que não tenha essa dualidade, porque às vezes tem e merece ser explicado. Mas antes da gente estar cantando, né, coisa Amazônia, nem lembro mais como é que era a música, mas e aqui? E no quintal da nossa casa? Como é que nós estamos sendo resolutivos? Isso é um quadro olho no olho. O que é que você acha? Você, enquanto cidadão, você, enquanto político, dessas queimadas que acontecem na nossa cidade? É triste. É com imensa tristeza que eu venho fazer um quadro que eu realmente gostaria de não fazer por não existir. Mas é isso. As queimadas, não completamente as queimadas. Esse foi o nosso quadro Olho no Olho desta segunda-feira. Olá, boa noite. Hoje mais uma segunda-feira indelével em casa, tomando um delicioso café e recebendo aqui uma pessoa
que quando foi colocado aí para que vocês nos dessem ideia, quem vocês querem ver aqui no sofá junto comigo, né? Vocês disseram, nós queremos o Isaac, o pastor Isaac. E eu fui conhecer o pastor, mandei mensagem no WhatsApp, ele não sabia quem era, e eu já comecei às vezes já começa uma conversa como se fosse daqui, eu disse, não, mas deixa primeiro eu me identificar. Isaac Ramos, muito obrigada por ter aceitado. Talvez eu não lhe conhecia pessoalmente, mas só tive grandes elogios sobre você. E muito obrigada por ter aceitado. Vi hoje aqui, você está no sofá, ainda bem que você gosta de um bom café. Mas vamos lá, Isaac, para todo mundo, né, para quem está nos assistindo, quem é o Isaac Ramos? Obrigado por estar aqui, né? Para mim é um prazer. Eu sou mais restrito, né, mais reservado em relação a publicações, a estar exposto, né, algo que eu me sinto muito confortável, né, então já estou aqui, para mim é desafiador, né, estar, embora assim a gente vem com muita alegria, com muito prazer, e eu diria assim, uma pessoa comum, ipuense, comum, de vida modesta, de vida comum, mas que tem muitos papéis, né. Você nasceu aqui em Ipu? Sim, sou ipuense, então... Mas ao longo da vida vai desempenhando vários papéis, né? Professor, hoje sou pastor, sou técnico do Seguro Social, funcionário da Previdência Social, advogado também, pai, esposo, né? São os papéis que a gente desenvolve. Você tem quantos filhos, Isaac? Tenho 2 filhos. 2 filhos? De qual a idade? Os dois têm 4 anos, são gêmeos, né? São gêmeos, isso, né? O Davi e o Saulo. Felicidade. Nomes lindíssimos. Davi e Saulo. Isso. Nomes lindíssimos. Isaac, você é pastor da igreja, né? Qual é o nome da igreja? Primeira Igreja Batista Nacional em Ipu. Em Ipu, Primeira Igreja Batista. Por que foi que você se tornou pastor? Como é que é essa questão de tornar-se pastor? Bom, o pastorado, para mim, na verdade... Dentro da maneira como a gente acredita, né, na nossa igreja, ele é algo que ele é um reconhecimento de algo que a pessoa tem e demonstra dentro da congregação, dentro da comunidade, que ele exerce a função. Então eu já sempre servi na igreja, né, sempre participei, sempre fui muito atuante, já liderei grupo de jovens na igreja, grupo de louvor, gosto muito de música, já liderei grupo... de casais, de homens, já sempre fui muito envolvido. Meu pai também é pastor, né? Sim. Então, assim, até um certo momento da minha vida não era algo que eu almejava ser pastor, tanto é que eu fui seguindo a minha carreira profissional normalmente, né? Fiz licenciatura em Química, desejava ser professor, depois... Dificílimo, Química, né? Nossa, que... E aí queria lecionar na área, e aí depois fui sendo direcionado para outras portas e não era um objetivo de vida para mim ser um pastor. Mas a própria igreja, a comunidade, ela vai reconhecendo em você aquela pessoa. Então eu diria assim, um pastor na igreja e não um pastor da igreja. Então eu sou um pastor voluntário, sirvo voluntariamente como pastor na igreja, né? Mas eu não sou o pastor líder da igreja principal ali, né? Com aquela obrigação, com aquela responsabilidade do pastor. Quem é o líder da igreja? Atualmente é o pastor João, que é meu pai. Certo. Quando você fala assim, a responsabilidade de pastorear, né? Qual é a responsabilidade principal de um pastor? Eu acho que a principal responsabilidade é cuidar de pessoas, é dar alimento, né? O pastor, esse termo, ele vem, é uma alegoria, né? Aquele que cuida de ovelhas, né? O pastor Sim. de ovelhas, né? Então, assim como um pastor de ovelhas, ele vai, às vezes, cuidar das feridas de uma ovelha que está ferida, vai dar alimento àquela que precisa, vai acompanhar, vai chorar junto, vai caminhar junto. Eu entendo que a principal missão do pastor é ser alguém que convive com as ovelhas, que acompanha elas nas suas dificuldades, nas suas lutas e está ali para apoiar, para levá-las ao alimento, o alimento que é a palavra de Deus, né? Então a gente está ali para conduzir elas para o alimento verdadeiro. Nossa, falando isso, eu lembrei trazendo para a minha área, né? A pessoa que faz essa função precisa ter um equilíbrio emocional e espiritual muito forte. Como é que é feito esse alimento do espírito e das emoções, né? Um cuidado, né? Que é algo cuidado, assim. Porque você pode escutar muitas coisas, né?
Sim. Situações difíceis e que... Famílias, situações, né, familiares principalmente, né, que a gente encontra assim, muitos problemas e a gente se envolve emocionalmente com aquelas pessoas, a gente sofre junto com elas, a gente padece junto com elas. Eu acho que o grande segredo para a gente não trazer aquilo, não gerar para mim uma responsabilidade além da minha capacidade, né, de lidar com aquilo, é a gente entender que a fonte do alimento, a fonte da cura, a fonte do consolo não está no pastor, no mensageiro, está na mensagem, está em Deus. Então isso dá conforto, porque assim, eu não tenho uma responsabilidade, minha responsabilidade como pastor não é resolver, mas é apresentar quem pode resolver. O pastor, ele estuda muito a Bíblia, não é isso? Ele precisa estudar e além de ter o dom da palavra, que qualquer momento você pode me corrigir, tá, Isaac? Mas ele precisa ter ali aquele conhecimento profundo, né? Para poder dar, às vezes, até alguma resposta para as ovelhas, não é isso? É a fundamental ferramenta, né, para o pastor, porque a gente pode ter conselhos de pessoas experientes, de pessoas amigas, de pessoas que amam a gente, mas a diferença, a meu ver, de um pastor é porque ele não vai aconselhar, ele não deve aconselhar conforme a sua experiência pessoal. Ele deve conforme a Escritura. E se ele não conhecer a Escritura suficientemente, ele pode aplicar a sua vida, ele pode aplicar a sua experiência. E a minha experiência não serve para todos. Aquilo que eu vivi não vai ser necessariamente como eu vivi, como eu agi, como eu procedi. Não necessariamente vai ser para todo mundo, mas a palavra não. A Escritura ela é para todos, ela é completa, ela é indistintamente. Então, se eu não tiver fundamento, conhecimento da Escritura, fatalmente eu vou começar a falar de mim. E, a meu ver, é onde há um risco, né, dentro do movimento religioso em geral, quando a gente coloca as minhas preferências como uma doutrina, os meus costumes pessoais como uma doutrina e passo a tentar impor aquilo para alguém. E aí eu acho que gera até talvez mais problemas do que soluções, muitas vezes. Então não existe imposição, que às vezes as pessoas imaginam que dentro da igreja evangélica, né, existe muito essa questão da imposição do que é para ser feito, mas é tudo baseado, como você disse, nas escrituras, não é isso? Isso é o ideal. A gente sabe que no movimento religioso em geral, inclusive dentro da igreja evangélica, né, eu não gosto assim de tirar ou de esconder coisas que acontecem. A gente sabe que em todo ambiente onde há questões religiosas envolvidas, há esse risco, porque nós somos falhos, né? Há esse risco sempre por trás de quem está liderando um grupo religioso, de você atrair para si aquilo que não é seu, né? Você trazer, e esse é o risco. Você coloca a fonte, não somos nós. A fonte da felicidade, da eternidade, da paz, não é o Isaac, não é a minha família, não é uma maneira de ser. Eu estou também perseguindo a maneira que a Bíblia orienta a gente a fazer. E o que eu quero conduzir as pessoas a olhar para esse modelo que é Cristo. Se a gente desvia disso, e isso não é muito difícil de acontecer, não é difícil, aí eu começo a querer impor regras além do que a Bíblia diz. Começo a estabelecer costumes, regras que vão trazer, talvez, em algum momento, um padrão, algum conforto, mas que com o passar do tempo vai ser um engessamento daquela pessoa. Ela vai perder a sua individualidade, porque ela tem que viver conforme aquele padrão. E eu não entendo assim o Evangelho. Eu entendo que Deus é incrível e Ele criou pessoas de forma diversa, com as suas individualidades, e Ele respeita isso porque foi Ele que nos criou dessa forma. Claro que muitas vezes nossos pensamentos nos distanciam de Deus, mas cada um de nós deve preservar suas características pessoais, que foi Deus que criou lá. Perfeito. Isaac, você está aí falando, eu até lembrei de um poema que eu li esses dias que falava isso. Quando você está muito aprofundado em uma certa situação, o seu modo de viver vai modificar tranquilamente, sem imposição. Por exemplo, se você estiver lendo muito, mesmo que você não mostre, isso vai transparecer na forma como você fala, como você escreve, como você se posiciona.
se você anda escutando muitas músicas pejorativas, isso você vai usar muitas gírias, você vai até, como é que a gente diz, menosprezar às vezes comportamentos que moralmente são, às vezes, não são bacanas. E aí você diz assim, não existe uma imposição da individualidade, mas a partir do momento que a pessoa começa a vivenciar tudo aquilo que Cristo falou, existe uma modificação interna e externa, assim, automática, não é? Automática que eu digo tranquila, que a pessoa às vezes não se chicoteia para fazer aquilo, mas começa a doer. Tô errada? Assim, começa, por exemplo, a pessoa peca, a pessoa vai para o mundo que é muito mais fácil, como você disse, mas existe aquela dor de estar participando de uma situação que não é aquela que a Bíblia está falando, né? Que Cristo falou. Se nós somos criados por Deus, né? Ele nos criou com propósito. Às vezes nós é que estamos fora desse propósito para o qual Ele nos criou. Se a gente tentar usar uma ferramenta para um outro propósito para o qual ela não foi criada, ela pode até fazer, mas ela vai padecer, ela vai sofrer, ela não vai estar adequada ao meio. Se eu tentar usar um alicate para fazer o papel da chave de fenda, pode até eu conseguir. Esses dias eu precisei de uma chave de fenda e não tinha. E não consegui, tinha um alicate, ele me quebrou o galho, mas eu tive mais dificuldade. Então, às vezes, o que eu entendo é que às vezes a gente está longe daquilo que Deus nos criou para ser. E às vezes, na busca da felicidade, a gente acaba se distanciando dela, porque a gente vai procurar a felicidade onde ela não pode dar, em coisas que são finitas, que, né, que são limitadas, né, quanto a isso. E a felicidade verdadeira, eu entendo que ela está na nossa origem, em tocar a nossa alma, quem nós somos por dentro. Se a nossa alma é eterna, ela clama por algo que é eterno, que é Deus. Não uma coisa finita, né? E assim, até, como você disse, se baseia, lógico que totalmente diferente, mas assim, quando você fala, a minha área, que é a área da saúde mental, eu vejo exatamente isso. Toda vida que você coloca a sua perspectiva de felicidade dentro de outro ser humano, né? Em outro ser humano, você vai sofrer. Vai ter uma hora que essa pessoa não vai poder lhe dar aquela felicidade que às vezes nem a própria pessoa tem, né? Você coloca a sua felicidade na compra de um carro, você coloca a sua felicidade na formatura. É lógico que existem momentos felizes, mas quando você tem uma conquista, lógico que é bom, mas é passageiro, né? Aquilo se acaba, como você colocou, o que se acaba é passageiro, tudo pode acabar. Isaac, qual é assim o conceito principal? O que precisa mesmo para a pessoa se tornar pastor? Qual é não imposição? Qual é uma regra básica? Né? Bom, a gente entende que a pessoa tem que ser primeiro reconhecido pela congregação. Eu não posso chegar e dizer assim, eu quero ser pastor, eu vou ser pastor. Eu posso até ter essa interação interna, posso até conversar e tratar sobre ela, mas o que vai determinar isso é primeiro a comunidade a qual eu sirvo. Ela tem que reconhecer naquela pessoa, é ela que, dentro da nossa denominação, né, do nosso pensamento batista, quem indica as pessoas para o pastorado é a própria congregação. Elas escolhem, elas votam, elas decidem quem tem o perfil, quem pode chegar a ser o pastor. Aí essa pessoa que é indicada, ela tem que ter um conhecimento prévio, né? Não é obrigatório, mas é interessante que tenha um curso teológico, né, um bacharel em teologia, tenha participado, tenha experiência, tenha uma conduta moral, né, condizente com aquilo que ele se ensina, com a escritura. E esse processo ele acontece dentro da congregação, né, e acontece com um colegiado de outros pastores. Esses outros pastores eles vão fazer uma espécie de uma investigação, né, sobre a vida social daquele candidato, daquela pessoa que se propõe a ser pastor, investigar o histórico dele, a vida pessoal dele, se moralmente ele é uma pessoa bem vista socialmente, não só na comunidade, mas também na sociedade como um todo. E a partir dali ele é entrevistado, é sabatinado, ele passa por um processo de ser entrevistado para saber sobre o conhecimento teológico dele. E aí, posteriormente, é que ele pode chegar a ser considerado pastor.
É mais ou menos esse o trajeto. Na sua igreja, mulheres também podem ser pastoras? Sim, não é. A gente entende assim que é possível, embora não seja é uma situação mais excepcional do que uma situação regular, né? Não por uma questão discriminatória, mas porque a gente vê que por uma questão de costume tradicional, né? Algumas igrejas até não aceitam o pastorado feminino e na Escritura, na Bíblia, a gente não tem um exemplo claro, imediato de um pastorado feminino, mas a gente tem exemplo de mulheres que foram líderes, que elas tiveram grande... Débora é um exemplo muito comum, ela foi juíza e foi governante, né, do povo judeu por um tempo, e é um exemplo, e eu entendo que a mulher tem capacidade. E eu acho que o pastorado, o processo burocrático à parte, é uma vocação. E eu entendo que se Deus vocaciona o homem ou se vocaciona uma mulher, eu acho que ambos têm condição de exercer. De onde é que vem essa questão da mulher não poder pastorar, de ser mais exclusivo um ambiente masculino? Prioritariamente, não prioritariamente, masculino. Preferencialmente. Preferencialmente masculino. Pronto. Há uma linha teológica, uma linha de interpretação entre alguns evangélicos que entendem assim por uma interpretação bíblica. Por exemplo, os 12 apóstolos, eles são todos homens. Após os 12 apóstolos, os líderes da igreja que se seguiram também eram homens em sua maioria, embora a gente encontre mulheres participando da igreja de diversas formas, inclusive participando da liderança. Dentro do livro de Atos, a gente vê alguns exemplos, mas nessa interpretação mais, vamos dizer assim, mais restritiva, por não existir um exemplo claro, definitivo na Escritura, eles entendem por receio, eu acho que por respeito à Escritura, e eu entendo quem pensa assim, ele diz assim, se na Escritura não tem um exemplo, eu corro o risco de estar contrário à Escritura. Então eu vou me abster disso. Outras igrejas entendem que, se por um lado a Escritura não demonstra um exemplo, por outro lado ela não proíbe, não há um texto proibitivo, dizendo que as mulheres não exerçam, não sejam líderes, né? Então a gente entende que a Escritura não diz tudo, então ela pode, há muitas coisas que não estão ditas ali, obviamente, e que eu entendo que para Deus ele não vai levar em consideração o sexo, se masculino ou feminino. Outra pergunta que talvez seja até um pouquinho polêmica, mas vamos lá. Tem uma idade mínima para ser pastor? Alguns irmãos que são teólogos, se assistirem isso aqui, vão assistir, sim. Vão olhar e vão dizer assim, pastor Isaac, porque assim, obviamente a gente está numa conversa, assim, e as discussões teológicas elas são muito mais aprofundadas, né? Mas sobre a questão da idade mínima, também não existe uma idade mínima, mas é recomendável, né, que aquele pastor tenha maturidade, né? Para que logicamente, quando a gente é mais jovem, né? Todos nós, né? Quando eu era mais jovem, aos meus 20 anos, eu achava que eu era super maduro. Eu achava que era maduro. Eu pensava que você tinha nessa idade de 20 anos, Isaac, confesso. 37. Não. 37. Eu pensei que você estava na casa dos 20. Por isso que eu perguntei qual é a idade. Eu tenho 37 já, né? Esse ano foi que eu fui ser consagrado, reconhecido pastor. Então, assim, como é uma decisão da comunidade, não existe uma idade mínima, né? Mas é natural que pessoas mais maduras tenham mais habilidade ou tenham mais condição de aconselhar uma situação mais delicada, uma separação, uma situação familiar mais complexa, que às vezes quando a gente é mais jovem, por ter menos experiência, a gente não tem muita condição de falar ou de entender, de assimilar certas coisas. Mas não existe uma regra, mas normalmente se chega ao pastorado já próximo aos 30, alguns até mais. Eu perguntei porque nós tivemos, né, no último ano, aquele pastor Mirim, né, ali falando em línguas e que tiveram grandes polêmicas, né, até que teve uma exposição muito grande para ele, que talvez seja ruim no futuro para ele, né, tudo aquilo que houve. Hoje em dia a gente se expor na internet é algo
que você precisa ter muita segurança de espírito emocional, né? Aquela situação daquele pastor mirim, de tudo aquilo que ele disse, de todas aquelas coisas, né? Toda a vida que ele foi o líder ali daquela igreja, que ele até colocou no chão pessoas muito mais velhas do que ele. Como é que é visto dentro da igreja, né? Da igreja evangélica, a visão de vocês para aquela situação? Que ela foi exposta, mas devem existir outras. Se existiu aquela, deve existir outras. Bom, eu vou falar talvez mais em meu nome do que em nome da igreja, né? Sim, mas eu tô aqui tomando café com o Isaac, né? Pronto, não, eu digo que às vezes tem posições que são da igreja, de fato, né? E tem posições que são... porque quando eu falo assim em nome da igreja, né? O movimento evangélico, ele é muito diverso também, né? Há muita diversidade dentro desse movimento, muitas diferenças, né? Sim. Então, assim, eu particularmente não concordo com o uso de crianças em qualquer posição de destaque, de liderança. Eu acho que não é o momento, não é o tempo. Normalmente gera pressões, como é o caso dele, daquele garoto, que ele não está pronto. Certamente ele não passou por todo esse processo que a gente comentou para chegar ao pastorado. Sim. Talvez se levou ele a chamar de pastor porque ele tem talvez uma oratória boa, e eu acho que o critério para ser pastor não é a oratória, não é você falar bem, não é você falar de forma convincente, né? É você ter experiências, é você ter convicções, é você ter conhecimento, e porque o pastoreio não está ligado a palestrar. Pastorear não é palestrar, você pode ser palestrante. Então eu acho muito pesado dizer assim, o pastor mirim, talvez se ele fosse um palestrante, não carregaria tanto peso. Vou palestrar, vou falar de Deus. Qualquer pessoa de qualquer idade pode falar e se sentir à vontade de comentar, de falar sobre Deus. Mas por eu entender que pastorear é mais do que simplesmente falar, é cuidar de pessoas, eu acho que não é o adequado, né? Não é, eu acho que para mim é até trabalho infantil. Não é o adequado, porque você está colocando... Um trabalho infantil de imposição, não é? E às vezes gera... Na prática, a gente vê que muitas vezes essas crianças crescem sob um ambiente de pressão, porque você gera uma... Criança é criança, né? Eu não posso exigir que meus filhos tenham atitudes de adulto. Quando eles forem adolescentes, eu não posso exigir que eles tenham a maturidade, mas se você coloca um título neles, um rótulo neles de pastor, a sociedade vai esperar que ele se comporte como um pastor, como uma pessoa madura, adulta, que conhece muito de Bíblia, e isso não é a realidade. Pronto. E ainda até assim, é lógico que é bem divergente a situação, mas tivemos agora uma discussão muito grande sobre a adultização, né? Ali é também pedir que tenha atitudes de uma criança, né? Tenha atitudes de um adulto. Né? Nós adultos não temos às vezes segurança, a gente se arrepende do que fala, né? Ainda não está pronto, né? Como você falou, a pessoa existe até um tempo para amadurecer. É exatamente no erro e no acerto que nós amadurecemos. Se fala dentro da saúde que uma pessoa ela só está maduramente convicta e que a gente não vai, depois dos 24 anos, nós não vamos ter uma mudança de 180 graus de pensamento, porque a gente tem ali, a nossa personalidade vai se formando, né? Conforme o que a gente aprende, o que a gente estuda, a orientação das pessoas próximas a nós, né? Nossos pais, o que a gente assiste, o que a gente lê, o que a gente escuta. E 12 anos, né, que foi o caso dele, ainda nem entrou na adolescência, né? É uma pressão que eu acho que não é o momento, né? E pode gerar consequências nesse desenvolvimento dele, né? Espero que não, né? Torço para que não, torço para que as pessoas... Mas às vezes, nessa idade, você depende mais do entorno do que você mesmo. Então, acho que o difícil é mudar, para chegar a mudar uma situação dessa, seria que mudar o entorno. Pais, familiares, a própria igreja, a comunidade, outros pastores mais experientes, entender que não é o momento, que não é adequado. Então, eu sei que tudo está muito... A gente quer apressar muitas coisas, né? O mundo hoje está muito acelerado, a gente não tem muita paciência. Então, ao menor sinal, a gente já quer que uma criança... Às vezes, eu vejo isso no dia a dia, né?
Às vezes a pressão que os pais, né, impõem às vezes em crianças para seguir determinada profissão, determinada carreira. Eu acho que fora de tempo, e eu acho que tem coisas mais importantes na vida do que uma carreira. Para mudar sem querer mudar do assunto, mas só para citar como exemplo, ou como um pensamento particular que eu tenho, sobre essa questão de impor uma carreira ou ter uma carreira. Meu pensamento particular para a vida é que, sim, eu não vivo para ter uma carreira. A profissão, a minha carreira, o meu trabalho é um meio para mim ter recursos para ter o que realmente importa para mim, que é família, que é ambiente familiar, que é ter o suficiente para uma vida tranquila. E o objetivo é a família, mas hoje a gente está vivendo o contrário. Hoje os pais talvez criam os filhos mais para serem profissionais do que para serem pais, maridos, esposas, mães. Então a gente está criando isso. Estamos vendo crianças que estão ganhando muito mais dinheiro na internet do que os próprios pais, né? Os pais já são grandes influencers e eles estão pegando ali crianças pequenininhas, 2 anos de idade, sendo expostas com câmera o dia inteiro, o tempo inteiro, né? Até que ponto isso vai ser deletério no futuro, nós ainda não sabemos. É verdade, é verdade. Isaac, eu sei que você é uma pessoa, né, que gosta muito de estudar, gosta muito de tudo, estuda muito política, estuda muito filosofia, né? É um cara que gosta de filosofia, gosta de teologia, gosta de conversar sobre tudo, é profissional, é uma pessoa que trabalha no INSS, né? Mas assim, nós estamos vivendo uma polarização muito grande. E aí essa polarização, ela deixou de ser apenas política, nós polarizamos tudo, né? O que um lado pensa, o outro tem que pensar ao contrário. O meio termo que a gente fala, né, dos liberais e do centrão, tem horas, falando em Brasil, né, tem horas que parece que eles vão conforme o que for mais conveniente ali naquela situação. Mas perguntando uma situação que está tendo grande discussão agora, que é essa guerra que está havendo entre Israel e a Palestina. O que é que se coloca, né, dentro da igreja evangélica? Qual é assim, não que a gente, eu imagino que, como todas as pessoas, o Isaac tome o partido pela humanidade, né? Quem sofre mais são os civis, né? Dentro de uma guerra não existe, né? Quem sofre mais são os civis. Mas lá existe uma guerra também contra o terrorismo, né? Existem ali a Palestina guerreando, existe Israel guerreando, e existem 2 religiões guerreando, né? Israel judeu e o islamismo. Existe o Hamas, que é um grupo terrorista, né? O Brasil às vezes não quer colocar o Hamas como terrorista, mas é o que é ditatorial e é terrorista. Dentro do seu pensamento, do que você estuda, do seu estudo teológico, para que lado? Não estamos falando assim de uma escolha, tá? A escolha pela humanidade. Mas dentro de um lado e de outro, quem ali... Não dá para dizer certeza, né? Mas quem ali tem um pouquinho de mais... tá com a razão. Bom, a gente tem um ambiente, né, que dificulta... a gente tem um conflito que é histórico, que vai além do momento atual, né? Vai além das situações que hoje, mas que envolvem pessoas que talvez estão ali sem concordar com aquilo que está acontecendo, nem de um lado nem de outro. Se a gente for observar, né, os dois lados eles têm suas falhas, mas eu entendo, e pelo que eu tenho estudado e tenho verificado a respeito de cada lado, a gente tem, de um lado, pensamento um pouco mais tolerante, apesar de nas ações, num ambiente de guerra, ninguém imagina que se pode ser tolerante, porque nós estamos falando de uma situação que é de guerra, e há um lado que a gente, obviamente, encabeçado pelo grupo que é terrorista reconhecidamente, que eles não... O interesse claro e objetivo claro deles, declarado e nos seus próprios documentos, né, que eles não querem conviver com o Estado de Israel. Eles querem aniquilar. Então é o pensamento deles. Enquanto eles existirem, eles estão ali, o objetivo deles é aniquilar, destruir o Estado de Israel por uma questão ideológica, religiosa, de como eles pensam, de como eles acreditam sobre as coisas. Então eles veem Israel como um inimigo.
né? Houve várias tentativas já anteriores de se ter um Estado palestino, não é uma novidade, né? A gente parece, de fora, né? A gente parece assim, eu acho que às vezes se coloca muito como se nenhum dos lados quisesse, mas Sim. às vezes já foi, inclusive em 2005, salvo engano, houve proposta, houve avanço no sentido de que vamos criar um Estado palestino, vai ter uma autoridade palestina, mas o que aconteceu é que o grupo terrorista dominou a Palestina, assumiu o controle, né, do local, do país, e utiliza os civis como ferramenta. Colocou a faixa de Gaza. Usou como um escudo para se proteger, né? Então, assim, é uma situação muito difícil da gente analisar. Né? A gente não tem essa experiência no Brasil de ver com o inimigo do seu lado, né? Mas é difícil a gente julgar quem está, né, atacando, mas sendo que você tem alguém ali muito próximo. Nós estamos falando de uma nação que é muito pequena, né? Israel é um estado pequeno, então todo mundo é muito próximo, tem muito mais coesão social dentro daquele ambiente, é como se fosse uma cidade que todo mundo se conhece. Então alguém que foi sequestrado, foi morto pelo grupo terrorista, tem um apelo, é como se acontecesse aqui na nossa cidade. Sim. Alguém ser sequestrado, toda a cidade, houve estupro, toda a cidade ainda existe, ainda tem gente sequestrada, ainda tem gente ainda no cativeiro, então assim, toda a comunidade sente muito e quer de alguma forma se defender, reagir. Não é tão simples, né, assim, né, mas o sentimento que eu imagino que haja em Israel é esse, né, de que primeiro de autoproteção e de certa forma logicamente não é o ideal, né, mas assim de alguma forma fazer com que aquelas pessoas paguem de alguma forma aquilo que eles praticaram. Não é muito simples atualizar, mas eu vejo que nós, na nossa realidade, nós não temos, nós como brasileiros, eu diria assim, que nós não temos nem muita condição de opinar sobre um conflito lá fora, quando a gente vive um ambiente assim, de guerra. Se a gente olhar a quantidade de pessoas assassinadas no Brasil anualmente, a gente não tem nem condição de botar o dedo na ferida do Oriente Médio, porque a gente está vivendo índices de guerra no Brasil todos os anos, e a gente está... Eu falo sempre, e agora mais do que nunca, é muito fácil dar opinião sentado no sofá, né? No conforto do sofá, no ar-condicionado, tomar café. É lógico que opinamos, né? Mas é muito difícil, a gente não tem a menor noção. Você tem muito mais porque você estuda a história, mas existe esse conflito histórico, tem a fala na Bíblia, não tem, se eu não me engano? Sobre esse conflito. A região ali, né? Região. Isso, ali é onde está a Palestina, né? Que era o que você vai encontrar lá, principalmente no Antigo Testamento, como os filisteus. Sim. Né? E isso está lá. Embora os palestinos hoje não sejam descendentes diretos daqueles filisteus do tempo bíblico, mas era a mesma região que estava em conflito, era o mesmo território que estava em disputa já naqueles tempos. Então é uma guerra por território milenar, né? Não chega, a gente não pode falar nem de séculos, e assim, ela se tornou mais evidente depois que o Estado de Israel foi reconhecido como Estado, que a nação passou a ter direito a um lugar, né? Se a gente observar a diáspora, né? A saída dos judeus da sua terra, eles passaram quase 2 anos, uma nação, 2 anos sem ter um território, sem ter um lugar para morar. Então, assim, eu acho até incrível que eles consigam preservar a cultura, a língua, os costumes, a fé deles. Não existia pátria. Não existia terra. Eles estavam dispersos pelo mundo. Na Europa, muitos vieram para a América, nós temos nossos nordestinos aqui, muitos são descendentes. A minha família, parte dela, uma prima minha, que ela, curiosa, foi buscar, né? E aí a família, no caso, os Pontes, e aqui nós temos muitos Pontes, e os Pontes são descendentes de judeus. Então, assim, se perderam pelo mundo todo, né? E mais um grupo conseguiu manter a sua cultura, a sua fé, a sua língua, 2000 anos dispersos pelo mundo. Então, assim, depois disso tudo é que eles puderam voltar e ter um lugar para dizer, tá aqui nossa terra, tá aqui nossa pátria. Eles eram uma nação sem território. Não era um país porque não tinha um território. Então, assim, a gente vê que é algo
eu considero algo divino em relação a isso. Eu acho que Deus chamou ele, para mim, eles não são melhores do que ninguém, mas Deus chamou, escolheu uma nação para ali nasceu Cristo, ali vieram os profetas, os patriarcas, ali provavelmente nasceu naquela região a humanidade, os primeiros seres humanos, o primeiro casal, e é um lugar que Deus entregou a eles e eles preservam assim com muita afinco, né, a cultura deles. Eu admiro isso. Eu acho que se nós brasileiros, a gente sai daqui do Ceará, passa um ano no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente já volta com outra cultura, né? Volta chiando. Volta totalmente diferente. E eles, onde eles vão, você pode ver, tem a comunidade judaica em vários lugares do mundo. E eles mantém. Preservam. Aqui mantém, né? Existe. Eu fui para um casamento de uma amiga que o esposo era judeu, né? Judeu. E eles fizeram aquela tradição do casamento judeu, né? De cortar a gravata, Sim. de colocar para cima os noivos. E eu achei aquilo fantástico. Aqui no Ceará fizeram dentro do casamento, que é mais, às vezes, pro lado da noiva, mas foi aberto, teve aquele momento e eu achei fantástico. Isaac, que coisa boa, assim, escutar com você. Você é muito equilibrado. É difícil hoje em dia a gente ver uma pessoa que não seja, né? Não traga dentro até da sua fala. Você mesmo falando, você traz um timbre de voz de muito equilíbrio, mesmo falando de uma situação, né, extremamente complexa. Não dá para dar uma opinião básica e simples aqui no programa de uma situação complexa e milenar, como você disse. Mas você traz muito equilíbrio. Eu vou ver aqui se eu consigo desequilibrar e a política brasileira. Isaac, dê aí, né, o que você vem achando do que está acontecendo agora, trazendo mais para próximo de nós. É algo difícil da gente explicar o momento político que a gente está vivendo, né? Eu, às vezes, olho para a política no Brasil e me parece torcida de clube, de time. Aquela paixão exagerada e aquela ausência da racionalidade no discurso. Vou dar um exemplo aqui, com alguém que torce para Ceará e Fortaleza, os nossos principais clubes aqui. Um torcedor do Fortaleza jamais vai reconhecer um bom jogo do Ceará. Uma qualidade, uma prática esportiva adequada, uma administração adequada e vice-versa. Não importa se o outro time esteja melhor, você simplesmente torce para o seu time, ainda que o seu time... Isso é torcida. Você não importa se o seu time está ruim, se vai ser rebaixado, está perdendo. Você não aceita a superioridade do outro. Não é uma racionalidade. E isso no esporte, numa brincadeira, no entretenimento, que o esporte nada mais que um entretenimento, né? Tudo bem, isso é super, eu não vejo nenhum problema dentro dessa esfera. Mas quando a gente vai para a política, que está envolvendo a nossa vida no presente e as decisões que vão mudar no futuro, as próximas gerações, essa paixão, ela não deveria existir. Eu não deveria, a meu ver, eu não deveria ter, e é como eu penso política, não ter uma pessoa, um partido específico, até porque nós no Brasil, a gente tem, a maioria dos partidos não tem nenhuma ideologia definida. No papel tem. Você acabou de tirar a próxima pergunta, mas vamos lá. No papel tá lá, né? Tá Se lá. você for olhar o partido A, o partido B, cada um vai ter no seu estatuto uma determinada ideologia. Na prática, você às vezes vê no mesmo partido pessoas de direita, de esquerda, de centro. Então, assim, a gente falta talvez um pouco, eu diria, olha, uma palavra, acho que até não é muito adequada, mas eu diria que falta racionalidade no debate político. Falta. Eu ia exatamente perguntar isso, que nós temos, né, o progressismo, que é o que se chama aqui no Brasil, né, que se chama de esquerda, existe o centrão, que são os liberais, né, e existe os conservadores, e dentro dessa linha, dentro da extrema esquerda até a extrema direita, nós temos vários vieses. Eu ia lhe perguntar isso, você acha que no Brasil, fidedignamente, nós temos um representante de esquerda? Porque nós vemos, vou dar aqui até porque é o programa, mas é a opinião da Paula Aragão. O nosso representante de esquerda, ele é extremamente capitalista, né? E quando a gente vai para a questão conservadora, nós temos às vezes representantes
extremamente populistas, que o conservadorismo não é para ser populista, é para ir para o lado oposto, né? E o centrão fica ali, que é para ter uma opinião ali mais equilibrada, fica ali o que foi conivente para mim, eu vou para um lado para o outro. Você acha que nós temos um representante? Se tiver, diga quais nomes. Quem melhor representa a esquerda no Brasil? Quem melhor representa o centro no Brasil hoje em dia? Quem melhor representa o conservadorismo no Brasil? Que pergunta difícil, me apertou agora. Consegui me apertar. Não precisa ir também a fundo, até porque é um papo rápido, mas assim, alguém que você lembre que representa, que a gente consiga. Olha, sinceramente, eu não consigo ver nenhum nome. Eu acho que todo mundo no Brasil é muito de centro e vai com a conveniência do discurso. Posso estar sendo até exagerado, talvez, meu pensamento, mas assim, eu vejo que a gente não tem uma pessoa de esquerda, um partido que está na esquerda de fato. Eu sou servidor público, né? Sim. E a gente que é servidor público, a gente vê no dia a dia como cada governo trata o servidor público. E aí a gente vê que o discurso na prática não se coaduna com a prática. Então a gente não vê, o que a gente mais vê, e o que eu digo às vezes conversando com a minha esposa sobre política, é assim, a primeira coisa que eu tenho que ver antes de pensar qual é a ideologia de quem eu vou votar, chama-se coerência. Se aquele candidato é coerente. Para mim, mais do que a ideologia dele, a coerência é fundamental. Eu sou de esquerda, mas como é que eu vivo? Eu vivo como um ultramilionário, que é como nossos políticos de esquerda vivem, né? Sim, sim. De jatinho, andando de jatinho, mansões, carros de luxo, com dinheiro público. Isso é ser de esquerda? Isso condiz com o pensamento mais à esquerda, que em tese é para dividir e partilhar um pouco mais, sim, né? Não é para haver exageros, para que todo mundo possa ter um padrão razoável. O pensamento, na lógica é esse, né? Todo mundo tem que ter um padrão razoável. Vamos pensar aqui só no lado econômico da vertente, né? Ou como é vendido. Todo mundo tem um padrão razoável para todo mundo viver minimamente bem. Mas na prática a gente vê, aqueles que defendem essa vida, não vivem essa vida. Tem uma vida de extremo luxo, são milionários com o dinheiro do povo. Vamos para outra vertente, para o outro lado, né? Para o lado dos conservadores. Os conservadores também, de outro lado também, às vezes se corrompem igualmente, porque se deixam levar pelo populismo, como você bem citou, para tentar atingir talvez determinados grupos, determinadas massas, então você acaba favorecendo, tirando a racionalidade do pensamento ali na hora de você tomar uma decisão mais técnica, mais administrativa, pensando no longo prazo. Você toma uma decisão pensando na próxima eleição. E aí você joga o rombo. Isso acontece da política local à nacional, né? A gente não está entrando em pormenores, em detalhes, mas assim, é uma constatação do Brasil, em qualquer município, em qualquer estado, e inclusive nos mais altos escalões aí da presidência, você vê sempre, você tenta fazer uma política populista visando mais a próxima eleição, de que propriamente produzir mudanças estruturais, mudanças que vão dar uma continuidade. Então, assim, o rombo sempre fica para quem vem atrás, quem vem depois, e quem paga o rombo sempre é o trabalhador, sempre é quem está embaixo. Embaixo, verdade. E são os que mais sofrem, os que mais são usados, né? Principalmente, vamos ter eleições ano que vem, o que vai ter de gente que desapareceu por muito tempo entrando na casa de muitas pessoas, né, pedindo, solicitando, com aquela falácia, né? Itaca, eu acho que você lembra, eu já ia dizer, você é muito novo, agora que eu lembrei que você disse que tem quase 40, né? Eu acho que você lembra do Dr. Enéas, né? Sim. Que ele parecia, ele era muito caricato, né? E é lógico que também não dá pra gente ser fanático, talvez o Enéas, a gente lembrar do Dr. Enéas, seja mais assim, aquele desabafo, dizer por que a gente errou tanto com aquele homem, né? Não precisava a gente... Seria um nome que a gente poderia citar como da direita, talvez mais autêntico, né? Mais coerente com o que você falou, ele era muito... Se a gente for refletir sobre o que ele falava, ele era coerente, a fala dele era muito parecida com o que ele vivia, não é?
E aí pronto, a pergunta era essa, o que você achava, né, do Enéas, que faleceu? Você acha que nós fomos injustos com o Enéas? Eu acho que hoje a gente conhecendo, porque eu vim conhecer um pouco sobre o Dr. Enéas já muito próximo, ele já deputado federal, já no final da carreira política dele, porque antes a gente só tinha acesso ao Dr. Enéas, antes das redes sociais, antes da mídia, a gente só tinha o que a grande mídia queria que a gente soubesse. Só aquele pouquinho, então, meu nome é ele não Enéas, tinha espaço na mídia, se você observar. Então, a gente não tinha, a gente só escutava a caricatura. Meu nome é Enéas. A figura, ele também... a questão até pessoal, visual dele, né? Sim, é muito caricato. Não, isso, muito caricato. E aí fazia com que a gente visse nele, eu acho que uma pessoa diferente do que ele de fato se mostrou depois. E eu considero ele como uma pessoa coerente com os valores. Inteligentíssimo. Estudiosíssimo. Olha, eu sinceramente, eu acho que quando ele foi candidato, eu não tive o privilégio, eu digo isso aqui, para mim era alguém que eu confiaria votar. Sim, talvez com algum prazer. Pronto. Faltando aqui, até porque tudo se junta, né? Política, sim, religião, a gente tenta separar, mas tudo se bate, né? Sim. Tudo acaba se introduzindo. Até na questão. Eu lhe perguntar na questão da filosofia, né? Que você gosta também de estudar filosofia. Qual é a parte? Eu sou, na verdade, mais curioso do que propriamente um estudioso da filosofia, propriamente dito, né? Gosto muito da filosofia mais voltada para a prática, no caso, a parte do direito, né? Quando ela se encontra com essa vida mais prática, com o nosso dia a dia, né? Com questões, né, que tocam a gente, que é muito interessante você refletir sobre o direito, né, como um bem total, como um bem maior, e às vezes justamente a gente vê não aplicar em situações excepcionais, regras excepcionais. A gente tem que aplicar a regra de forma correta. Então eu gosto muito de ser pragmático em relação às questões, essas questões, né? E quando eu falo de filosofia, eu gosto mais de ouvir as pessoas que falam, gosto muito de estar atento, de estar nas rodas, assim, com amigos, com pessoas próximas, conversando, aprendendo com eles, né? E gosto mais quando a gente estuda a filosofia, mas voltado para a vida prática, para o dia a dia. Inclusive, até falando até um pouquinho também, voltando também sobre o tema da teologia, eu também gosto muito de, nos meus sermões, quando tem oportunidade, tocar a parte da fé com o nosso dia a dia, né? Como é que aquilo se aplica na minha vida, como é que eu creio em Cristo, creio em Deus, se aplica na minha vida, como é que aquilo muda a minha maneira de ser, como aquilo muda. Então a filosofia, ela também se propõe a gente a pensar, a se questionar, a avaliar e como aquilo gera de alguma forma uma transformação para o meu comportamento no dia a dia, né? Como é que eu vou aplicar aquilo? Você fez direito pensando mesmo na advocacia? Foi? Sim, também pensando especialmente. Na verdade, vou confessar aqui até para alguns dos meus clientes, né? Eu gosto muito de lecionar, gosto de dar aula. É uma paixão que eu tenho. Eu fui professor de educação básica por 2 anos no município. Lá atrás, né, na minha carreira, no início da minha vida profissional. Você lecionava o quê? Eu dei aula desde a educação infantil até cursinho. Foi mesmo na educação infantil, fez toda aquela coisa que o professor de educação cantar infantil musiquinha. Pronto. Exatamente. Eu em 2005, eu tinha 18 anos. Eu concluí o que antigamente, talvez os mais novos não sabem nem o que é, o normal, né? Ah, sim. Que eu tinha 18 anos, eu fiz o normal junto com o científico, né? Os dois ao mesmo tempo. E que eu pensava assim, eu gosto de dar aula, eu acho que eu posso dar aula só um horário e fazer minha faculdade à noite, no outro horário, sem maiores problemas. E aí, na época, teve concurso público, eu fui aprovado, né? O normal só habilitava a gente para ensinar até o que era a 4ª série, hoje é o 5º ano. E aí, quando eu cheguei, que eu fui lotado, era o mês de agosto, né? Já no meio do ano, cada um já tinha sua turma. E aí, eu cheguei na escola, só tinha a creche Livros no Nível, 3 anos. E pra mim eu tinha 18 anos, foi um desafio assim maravilhosamente
encantador, desafiador, Sim. foi difícil, mas assim, eu tive pessoas que estiveram ao meu lado me ajudando muito, né? Desde as funcionárias da escola, da limpeza, até as outros professores que me auxiliaram, porque eu fui porque eu não sou de desistir, mas muita gente... Tiveram dias difíceis. Tiveram dias difíceis. A vida do professor não é só... A vida do professor no Brasil é difícil. Aí né? eu arrodiei e não respondi sua pergunta, né? O direito, né? Sim. Aí eu sempre tive esse gosto, esse apego pela educação. Depois disso eu passei no concurso para o INSS e também eu fui percebendo que lecionar na educação básica para mim seria um problema. O meu tom de voz é baixo. Eu não sei se eu estou conseguindo. Tom de voz ou... Mas eu tô indo acima do meu normal para tentar justamente se tornar mais inteligível aqui para vocês. Nossa, mas o meu sonho é ter um tom de voz baixo. Aí, então eu sofria muito no ensino básico, então eu vivia tendo problema nas cordas vocais. Sim. E aí, assim, não, na educação básica, como profissão de vida, eu vou adoecer, não vai ser bom para mim. Aí eu mudei o foco. E aí, mas eu estava me formando em Química na época, e sim, eu queria fazer um mestrado para lecionar no ensino superior. Passei no INSS, e aí, um mestrado na área de Química não dava para conciliar com o INSS. Era impossível, porque são integrais, é muita prática, e realmente não dava. E como não tinha nenhuma relação com o INSS não ia me dar licença para mim poder fazer o mestrado. Sim. Então eu entrei no direito pensando assim, eu vou pro direito porque o INSS já me empurrou pro direito, porque a gente vai estudando direito por conta do ofício. E pensando em daqui a algum tempo eu voltar para a sala de aula, porque o meu objetivo assim, principal, hoje eu advogo, mas a minha intenção daqui a um futuro não tão distante é lecionar, é dar aula no ensino superior, dentro do direito agora. Dentro do direito. E tem até tem oportunidades aqui já bem perto, não precisa se deslocar para lecionar, né? Tive um convite recentemente, até de uma faculdade de Sobral, para lecionar num curso de especialização. Mas eu tenho que fazer, querendo, assim, foi aquela escolha que eu fiz, aquele não que eu dei com aperto no coração, porque como eu estou iniciando no escritório, então ainda tem muito trabalho e aí eu não posso, a gente tem que equilibrar com família e assim, coisas que eu não abro mão da minha espiritualidade, do meu tempo, de servir a Deus, servir a igreja e de meu tempo com a minha família. Então seria final de semana, eu ia perder esse tempo. Então assim, agora não é o momento, mas eu vou chegar lá nesse dia aí. Que bom, tomara que chegue porque você é muito bom realmente escutá-lo, né? Como Obrigado. eu lhe disse, você traz esse equilíbrio que é tão difícil dentro de temas tão complexos que eu trouxe aqui para você. Você conseguiu manter o equilíbrio, a decência, que eu fiquei, eu fiquei com inveja. Eu digo, eu queria ser tão equilibrada nas respostas, esse timbre de voz, sem nenhuma alteração. Mas assim, eu ia lhe perguntar nessa questão do direito, né, da advocacia. Existiria algum crime? A gente sabe que existe ampla defesa, né? Mas existe algum crime que, se a pessoa chegar para você, tô lhe dando só polêmica, né? Já tô tirando aí possíveis clientes. Mas se a pessoa chegar e disser, eu cometi crime tal, você diria, não, aqui vou lhe encaminhar para outro profissional? Olha, foi algo bem pensado, assim, quando antes mesmo de eu entrar no curso de Direito, né, eu já pensava muito nessa questão criminal. Então, por uma decisão, eu não atuo na área criminal. Por uma escolha mesmo de ver, de entender que poderia ter momentos que aquilo ia contrário aos meus princípios. Então, assim, não posso um dia atuar esporadicamente numa situação assim específica, talvez de alguém mais próximo, porque a área criminal é muito abrangente. Às vezes uma situação de trânsito você pode cometer com seu carro, sim. Um acidente você pode atropelar, pode ser acusado ali de um crime, né, em razão daquela situação de trânsito. Então, assim, uma situação que eu me sinta confortável, mas assim, não é problema tirar esses clientes, não que eu não ache, e aí vem outro ponto, né, importante, não acho que alguém
que cometeu qualquer tipo de crime não mereça ser aplicado corretamente, de forma justa, ter um julgamento justo, correto. Um julgamento justo. Correto, perfeito. de acordo, uma pena aplicada Sim. de acordo com aquilo que ele de fato praticou. Mas eu entendo que para evitar, claro, que eu possa ser levado a uma situação, né, que vai aferir algum princípio meu, eu optei por não atuar. Então, na área criminal. Então eu não atuo nessa área, né? Quando alguém precisa, eu indico, direciono para algum colega, mas por esse motivo, eu já tento evitar. E foi ótimo você dizer isso, né? Não é às vezes para defender o crime, né? O criminoso, mas para ter um julgamento justo. Isso daí está certíssimo. É muito bom conversar com você, é muito aprendi muitas coisas, você realmente domina tudo. Eu fui para fora, voltei, né? Fui para a sua prática, para a sua espiritualidade, para tudo isso, você conseguiu responder de uma forma, realmente é o que todo mundo que pediu, leva o Isaac, falou sobre você, e tem certeza, Isaac, mas lógico que antes de você ir embora, eu não ia deixar você também numa próxima saia justa, tá? Você é pastor da igreja e dentro das religiões existem ali princípios que precisam ser aqueles mais básicos, né? Eles precisam ser respeitados. E a gente sabe que nessa questão política existem pensamentos políticos que destoam, são extremamente dissidentes e opositores ao que cerne a questão das escrituras. É contraproducente uma pessoa, um cristão, ele apoiar um pensamento, por exemplo, eu não gostaria de falar para nem expor você nem a mim, mas assim, existem coisas que tá totalmente fora, né? Isso aqui tá fora do que Deus disse que era pra gente fazer, do que Cristo disse que era pra gente fazer. Existe essa questão, até na questão política, de você também refletir muito no que cada um prega para que você tenha uma boa escolha, do menos pior, né? Que é o que a gente está decidindo no Brasil ultimamente. Quando a gente faz uma decisão por Cristo, por seguir um determinado núcleo de valores, de princípios, você vai naturalmente entrar em conflitos. Sim. Conflitos, né, de ideias, de pensamentos, e dentro da política não é diferente, né? Há valores cristãos que são contrários a determinados pensamentos políticos, determinadas situações políticas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, por outro lado, eu tenho convicções e ao longo da minha vida eu sempre fui cristão, né? Nasci numa família cristã, sim. Mas eu pensava, hoje, o Isaac de hoje, de 37 anos, é diferente do de 20 anos, que é diferente do de 15. Então, o que eu penso aqui, a igreja, o evangelho é para todos, independente da sua ideologia, do seu pensamento político. Ela é para todos. Só que no momento que eu me coloco, entendo que a espiritualidade está acima das outras coisas, eu vou me deixando moldar naturalmente, eu vou mudando o meu pensamento. Não somos nós que devemos, às vezes a gente, nas nossas preces, nas nossas orações, às vezes eu comento até na igreja que às vezes a gente quer ensinar a Deus como fazer. A gente quer uma coisa e a gente diz assim, Deus, faz desse jeito, faz assim, coloca fulano aqui, Beltrano ali. A gente está ensinando Deus a fazer as coisas que a gente quer, como se Deus precisasse dos nossos conselhos. Às vezes até nas nossas preces a gente faz isso. E quando a gente entende que Deus é que é soberano, que Deus é que é Senhor, então assim, eu anulo às vezes a minha própria vontade, e o evangelho é isso, o evangelho é cruz. Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o evangelho é cruz, o evangelho é negar às vezes as nossas verdades filosóficas, os nossos pensamentos, porque você está diante de algo, você reconhece que está diante de alguém que é superior a você. É como você está... Eu converso sobre todos os assuntos, mas eu não tenho conhecimento de especialista sobre todos os assuntos. Então chega um momento que eu vou sentar perto de alguém e vou reconhecer a minha pequenez, vou reconhecer a minha limitação e vou ouvir. O evangelho é isso em relação a Deus. A gente reconhece a nossa limitação e diz, Deus, eu confio na tua palavra.
Se a sua palavra diz isso, o Senhor se o Senhor tem isso para a minha vida, eu vou crer. Ainda que seja contrário à minha vontade, à minha formação. Porque às vezes a gente tem um pensamento por conta da nossa história de vida, por conta da nossa formação, dos nossos pais, das nossas tradições, da nossa cultura, influencia o que a gente pensa, como a gente vê as coisas, como a gente vê a política. Então, eu entendo que o Evangelho está acima da política. Então, eu é que tenho que submeter a política ao Evangelho e não o contrário. Não é a política que tem que estar superior ao Evangelho de Cristo. Então, se a política está abaixo, eu submeto os valores cristãos, aliás, eu submeto a política a esses valores. Então, eu sigo os valores. Por isso que eu não gosto muito de pessoas ou partidos, porque no Brasil é difícil a gente encontrar uma coerência, né? Então, eu gosto de olhar primeiro os valores, os princípios, e dentro daqueles princípios a gente vai entender, olha, tem coisas que para mim são inegociáveis, tem valores que para mim são inegociáveis. Eu jamais vou concordar com determinadas situações, né? Então é isso. Isaac, que aula que você deu para mim. Eu aprendi muito aqui com você. Muito bom conversar com você. Você realmente entende muito, né, de todas as coisas. E é muito interessante uma pessoa dessa que mantém, né, o equilíbrio dentro de assuntos tão pesados que eu trouxe para você. Me desculpe se eu li, né, foi até... Eu não tive dó. Quando você aceitou, eu digo, não vou ter dó, porque ele aceitou. Mas, assim, agradecê-lo muito por ter vindo, por ter aceitado o convite. Seja sempre muito bem-vindo aqui à TVB, que precisar de nós também, tá? E pode ter certeza que um dia irei lá, pode chamar da sua igreja, pode, né? Sim. A sua igreja, que fica ali em frente... Onde fica? Fica ali na avenida que vem ali do centro, né? Praça ali na... Do CVT. CVT, entre o CVT e o Patronato, né? Certo. Aquela mesma avenida ali. Frente ali, quase em frente o Gostosão, que não é conhecido ali. Pronto. Eu disse em frente o Gostosão e dei uma... Você quis, né? Segurar. Ainda tenho muito essa questão mundana. Pois foi uma satisfação enorme. Muito obrigada mesmo por ter vindo, viu, Isaac? Olha, para mim é uma alegria, né? Para mim foi muito bom, foi muito prazeroso, né? A gente não se conhecia, né? Não tinha contato. E assim, eu amo conversar, amo pessoas, gosto de estar perto de gente. Às vezes eu ia dizer um termo aqui, mas não é o adequado. Assim, às vezes eu perco tempo, que às vezes eu vejo uma pessoa na rua, um amigo de longa data, e eu às vezes tenho um compromisso, eu paro e eu fico ali e eu quero conversar mesmo, mas isso não é perder tempo. Isso são coisas maravilhosas da vida, a gente aprende muito, mais às vezes com uma conversa, que às vezes num curso, numa palestra, né? Verdade. Foi perfeito, pois muito obrigada. De novo, redundantemente falando, muitíssimo obrigada. Voltamos já após os comerciais. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva. Mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná. Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde,
a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não é não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde. Olha, o pessoal costuma dizer que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui, você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade. Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense, aqui o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhoridade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias. A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo. Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar? Ou a mensagem não enviar? Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter Ipunet Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na Ipunet você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a Ipunet você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. Ipunet Telecom, aqui é tudo de bom. Bom, pessoal, finalizamos mais um programa A Casa é Sua. Aguardo vocês segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas. Porque, afinal, programa conteúdo para toda a família, somente aqui na nossa TVB. Segunda-feira, às 20 horas, aguardo todos vocês.
Muito obrigada pela audiência, pelo companheirismo. Até segunda que vem. A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento. Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.